Bom dia, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje sobre os triângulos. É, na verdade, uma continuação sobre o nosso trabalho de polígonos, que nós já iniciamos lá na aula passada. Para a gente poder dar continuidade a esse trabalho, nós precisamos lembrar que os polígonos são formados pelos lados, ângulos e vértices. O que é cada parte disso? Vamos lá novamente. O lado, né, é o segmento de reta aqui. O ângulo é a parte interna, ele pode ser um ângulo agudo, obtuso ou reto. E vértice é o encontro desses dois segmentos de reta, o ponto que eles têm em comum é o vértice, tá? Então, hoje nós vamos ver a classificação por medidas de lados. E depois nós vamos ver a classificação por medidas de ângulos. Então, preste atenção que tem uma diferença. Primeiramente, nós vamos ver então a medida de lados, que nem diz aqui. O que é isso? São como se nós dividíssemos os triângulos, o lado de fora e o lado de dentro, ou seja, o interno e o externo. Quando a gente fala de medida de lados, a gente está trabalhando basicamente o lado externo da figura, o lado de fora, tá? E esses triângulos, eles se dividem em três tipos, eles têm três nomes: o escaleno, o equilátero e o isósceles, tá? Nós vamos começar pelo triângulo escaleno, esse daqui que vocês estão vendo. O triângulo, como que eu sei quando é escaleno, equilátero ou isósceles? Então, tem algumas regrinhas. Quando a gente vai trabalhar os polígonos, por isso que eu falei lá na aula passada, nós necessitamos de régua, de transferidor. São agora dois, vamos dizer assim, dois equipamentos para o nosso trabalho. Por quê? A régua para fazer as medições dos lados e o transferidor para medir os nossos ângulos que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. O triângulo escaleno, todo triângulo tem três lados, mas o escaleno, ele tem três lados, aqui diz, ó, todos os lados com medidas diferentes, tá? Então, aqui tem uma medida, aqui tem outra e essa aqui outra. Ele nunca vai ter dois lados com a mesma medida. Ou se tiver um triângulo com dois lados da mesma medida, não é escaleno. Então, aqui no escaleno, olhando os segmentos aqui das retas, os lados, né, que formam o triângulo. Aqui, G e H é diferente de H e I, que é diferente de I e G. Por que o sinal de diferente? Porque cada lado tem uma medida. Então, triângulo escaleno é quando cada lado tem uma medida diferente. Depois, nós temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é quando ele tem dois lados iguais, ou seja, dois lados com a mesma medida e somente um lado diferente, tá? Então, nós temos aqui o lado D e o E é igual o lado D e o F. Por que é igual? Porque eles têm a mesma medida, diferente do EF. Aqui é diferente. Então, o triângulo isósceles, eles têm dois lados com a mesma medida, dois lados iguais e um só diferente. Esses sinais aqui, ó, estão para mostrar. Quando tem um aqui, é sinal essa sinalização quer dizer, ó, os dois são iguais. Esse daqui é diferente, tá? E depois nós temos ainda o triângulo equilátero, tá? Esse triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais, ou seja, os três lados com a mesma medida. O lado AB é igual ao lado BC e que é igual ao lado CA.
Ah, de repente alguém vai me dizer assim, professora, mas o meu ficou só um ladinho diferente e os outros tá igual. Não é equilátero. Então vamos lembrar, equilátero é quando os 3 lados têm a mesma medida. Estamos trabalhando os lados do triângulo, ou seja, a parte externa, o lado de fora. Triângulo equilátero, os 3 lados com a mesma medida. Triângulo isósceles, 2 lados com a mesma medida e um diferente. E o triângulo escaleno, os 3 lados com medidas diferentes. Aqui no meu caderno, eu coloquei eles os mesmos, só em tamanho menor, para vocês verificarem aqui, ó, tá? A diferença deles juntos. Triângulo equilátero, os 3 lados iguais, ó, a sinalização que são os 3 iguais. O triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno, que tem os 3 lados diferentes.